João, você acabou de voltar da China agora em novembro. O que mais chamou a atenção dessa viagem? Olha, Carol, eu volto com uma sensação ambivalente, né? Por um lado, tem toda essa história que a gente conhece muito na mídia ocidental, de, enfim, crise no mercado imobiliário, queda de preços, uma retração do consumidor em função disso, que a gente vê nas lojas, restaurantes mais vazios. Só que, por outro lado, isso que chamou muita atenção, eles estão fazendo muitos avanços na parte tecnológica. Então, a China não parou, né, por causa da questão imobiliária, eles estão fazendo avanços também. Muito interessante, João, e muito bom ter essas notícias vindo da fonte da China. Você esteve lá, estamos trazendo outro especialista também que estava na China. Vamos entrar em detalhe nesse episódio para falar sobre a segunda maior economia do mundo. Acompanhe a gente nesse episódio. Sejam muito bem-vindos a esse episódio especial do Offshore Connection, o programa que te conecta com os investimentos internacionais. Vamos falar sobre China, a segunda maior economia mundial, com um PIB de 18 trilhões e meio. Trouxe aqui figurinha carimbada, estrategista-chefe João Scandiuzzi. Muito obrigada por ter aceitado o convite e por ter vindo aqui. Sempre um prazer, Carol. Muito bom, vamos ter uma aula aí sobre China. E aí trouxe a primeira vez aqui um convidado de fora, João Felipe de Orleans e Bragança, sócio e gestor do Absolute. Muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Uma honra estar com o João, que é, né, talvez o maior veterano aqui do mercado financeiro brasileiro em relação à China. Igualmente, João Felipe. Não, eu estou com dois especialistas aqui feras. Acompanhem esse episódio, vai ser muito especial. Vamos falar aqui, João, vamos começar, né, falando sobre essa sua ida, né, a ida à China agora. Você nos últimos 3 anos foi lá. E desde o ano passado, né, que foi a reabertura pós-pandemia, o que você tem visto, o que você viu de mudança, o que você destaca aí dessa sua viagem? Olha, assim, a vida parece normal, né? Assim, tá caminhando, etc. Agora, ainda com um certo sentimento um pouco deprimido, né? As pessoas não estão com o mesmo nível de confiança que tinham no passado, né? Certamente, acho que a queda dos preços de imóveis certamente tem um papel grande. Os chineses têm uma parte muito grande da sua riqueza investida em imóveis. A gente já teve uma queda aí de cerca de 25% em média de preço de imóveis. Claramente compromete a confiança do consumidor e isso aparece, né? Também um mercado de trabalho que não está tão apertado quanto em outros momentos, né, especialmente para jovens. Então, são pontos aí que comprometem um pouco nessa questão de confiança do consumidor que a gente nota, enfim, em lojas um pouco mais vazias que o normal, né, restaurantes, acho que tudo isso a gente nota. Agora, por outro lado, havia também um certo ar de otimismo com o fato de que o governo fez uma inflexão em termos de política econômica, né? A impressão que, enfim, o mundo inteiro e o próprio chinês tinha é que até meados de setembro o governo estava aparentemente aceitando, né, esse nível de desaquecimento da economia como parte de uma estratégia de transição econômica para um novo modelo econômico, né? Então, seria o custo dessa transição. E, aparentemente, a partir de final de setembro, a gente viu já uma inflexão com algumas medidas de estímulo monetário, né, inclusive de suporte à Bolsa de Valores, e também, ainda que a conta-gotas, medidas na parte fiscal também. Então, havia um grande foco nesse sentido de que uma certa esperança de que, finalmente, o governo estaria atuando para, de alguma forma, colocar pelo menos um piso, né, nessa desaceleração econômica, né? E, por outro lado, e aí acho que é muito interessante, tem uma outra China que realmente não parou, não está nesse ambiente, que é uma China que está focada, na verdade, em fazer um upgrade tecnológico. Eles estão avançando muito em diversas áreas, investindo muitíssimo em pesquisa e desenvolvimento para dominar realmente a fronteira técnica de diversas áreas, na parte industrial, sobretudo. Não, ótimo, e vamos entrar em detalhes sobre isso. João Felipe, você estava lá também, Sim, né, sim. agora. É bem na linha do que o João falou. Esses últimos 4, 5 anos, muita coisa mudou, né? Então, você teve a guerra tarifária que começou em 2018, você teve os ajustes que fizeram no mercado imobiliário em 2021, você teve o Covid, que a pior parte do Covid foi em 2022. Então, essas mudanças todas elas têm tido efeito no sentimento do chinês. Então, para você ter uma ideia, o sentimento de agosto, setembro, que é o ponto que o João falou, ele estava mais baixo do que o pior momento do lockdown de 2022. Então, você vê como a confiança do consumidor estava baixa. Tá? Então,
tem isso. A outra coisa, o mercado imobiliário, como o João falou, caiu 30%, 40%, dependendo do lugar. Então, é o que eu brinco. Imagina se você vai nos Estados Unidos com o S&P tendo caído 30%, 40%. O sentimento não vai estar bom. Né? Então, o imóvel na China é o S&P do chinês. Tá? E aí você vê muito restaurante fechando, as pessoas têm saído menos, e essa é a nova realidade. Né? Uma outra coisa interessante que a gente tem que pensar é o seguinte: a recuperação chinesa ela é muito lenta, porque eles realmente não estão fazendo estímulos, ao contrário do que as economias normalmente no Ocidente fazem. Então, para vocês terem uma ideia, a China hoje cresce 4% nominal. 4% nominal, antigamente ela crescia 10%, 15% nominal. 4% nominal é o mesmo que os Estados Unidos crescia no pós-GFC. Então, é um crescimento que, para padrões chineses, é como se fosse uma recessão. Então, você tem um sentimento desse, né? Como o João falou, parte da economia estão estagnadas, digamos, e parte da economia está indo bem. E aí, na média, isso dá o crescimento que a gente vê. E aí, até pegando um gancho sobre isso, né, sobre isso que vocês estão falando, e por volta de setembro teve um pacote de estímulo à economia muito forte, né? Desde a pandemia não tinha um pacote desse tamanho. Teve uma mudança aí da política econômica? Qual é a sua percepção, a sua leitura para isso? Como o João disse, até então a percepção é de que o governo tinha aceitado, né, um crescimento baixo. Só que do jeito que a política econômica funciona, principalmente nesses últimos 4, 5 anos e no terceiro mandato do Xi Jinping, né, quando a situação fica muito ruim, eles reagem. Então, se está ruim ou está média, tudo bem, eles não fazem muita coisa. Né? Por quê? Porque eles não querem nem que a economia vá muito mal e também eles não querem que a economia vá bem demais. Por que não querem que a economia vá bem demais? Porque eles entendem que eles estão num ambiente de competição com os Estados Unidos, né, mas com muitas restrições em relação aos países ocidentais, então eles não querem gastar cartuchos, digamos, em momentos de bonança. Então, assim, a situação está indo bem, ok, vou tirar um pouco o pé do acelerador. A situação está indo muito mal, aí eu tenho que fazer alguma coisa. Então, foi justamente isso que eles fizeram no final de setembro. E o que foi esse trigger? Né? Você teve os dados de atividade que foram muito ruins, você teve algumas questões sociais que também dizem que foi impacto, né? Porque as províncias locais não têm muito dinheiro, então não tem dinheiro para pagar a escola, não tem dinheiro para pagar fornecedor, então você começa a ter efeitos de segunda ordem sociais, né? E isso chegou nos ouvidos da liderança. E aí parece que esse foi um dos motivos de falar, ok, vamos dar suporte e principalmente direcionado ao setor das províncias locais, né? Os governos das províncias locais. Muita gente acha que a China é um país hipercentralizado, mas isso não necessariamente é verdade. É um modelo bem particular. Você tem um governo central que dá as direções, mas quem faz o grosso dos gastos do governo são as províncias locais. E essas províncias hoje vivem uma situação parecida com a crise da zona do euro. Elas não têm dinheiro, muitas delas estão quebradas. Né? E boa parte da fonte de receita deles, que é o setor imobiliário, morreu, digamos. Né? Então você estava nesse impasse, que eles não tinham dinheiro, continuavam com as obrigações que tinham antes, e foi por isso que teve essa virada, a liderança resolveu fazer esses estímulos. E é até bom ter essas notícias aí diretas, né, de vocês que estavam lá, porque a gente, aqui no Ocidente, a gente escuta, mas tem notícias que a gente não sabe. É muito exagerado, não é, né? Agora a gente está vendo notícias acho que repercute essas tensões sociais, né? Que você falou, os atentados, né? E foi no campo de futebol, enfim, a gente tem visto isso. O que vocês têm, né? Destacam mais em relação a isso? Tem alguma outra coisa que foi muito exagerada, que é importante, assim, a gente colocar aqui no programa? O João pode complementar, porque ele já vê há muito tempo China, né? Mas a mídia ocidental ela tende a ressaltar os exageros, né? Então, quando a China está indo mal, eles acham que vai ser o fim da China. E quando tem qualquer notícia de que tem um estímulo, eles comparam sempre com os estímulos de 2010, 2009, 2010. E essas são as duas coisas que a gente sabe que não vão acontecer. A China não vai implodir, pelo menos não no horizonte que importa para a gente. E ela também não vai fazer uma bazuca. Tá? Isso é a primeira coisa. Tá? A segunda coisa que você mencionou das tensões sociais, isso é importante porque
tensão social para o modelo político da China é a pior coisa que tem. Tá? Só que, num ambiente de economia que desacelera, tem certas coisas que é difícil você controlar. Né? Então, por exemplo, esses ataques todos não foram ataques terroristas, foram ataques suicidas. Pessoas que estão em depressão, provavelmente. Uma coisa que você viu muito no Japão e na Coreia. E isso são coisas que a gente viu na desaceleração das economias de Coreia e Japão. Então, é uma nova realidade, a gente vai ter que ver como eles reagem, mas uma economia mais forte faz parte da solução. Eu acho sim, esse é um ponto importante que o João Felipe mencionou, que é isso, assim, é um meio do caminho que eles estão buscando. No fundo, a China está tentando fazer uma transição de um modelo que ela adotou ali entre 2009 e 2021, que era um modelo muito baseado em crédito para financiar infraestrutura e construção civil, tá? Para um modelo muito menos intensivo em crédito e muito mais voltado para alta tecnologia e ganhos de produtividade, portanto, ganho de renda per capita para escapar da armadilha de renda média com base nessa fronteira tecnológica. Tá? Então, essa transição ela é custosa, eles entendem isso. Agora, o governo, por outro lado, coloca um limite, assim, um piso sobre quão custoso pode ser esse processo. Né? No fundo, se começa a gerar desemprego e tensão social, isso começa a ameaçar a própria estabilidade política. Né? Isso, a estabilidade política é fundamental para o Partido Comunista. Então, aí eles colocam um piso e dão uma certa calibrada na política na margem, mas é uma calibrada, não é que eles estão voltando ao velho modelo de 2009 a 2021. Né? É apenas tentar colocar um piso nesse crescimento. O interessante aqui é assim, eles têm, como o João falou, você tem o primeiro objetivo é a estabilidade política, né? E eles têm os objetivos de longo prazo. O que é o objetivo de longo prazo? Autossuficiência de tecnologia, né? E o modelo econômico sem uso de dívida. Então, eles estavam fazendo isso. Não deu certo? Ok. Tensão social, então deixa eu dar um estímulozinho aqui para acompanhar. Mas, no fundo, eles estão fazendo uma grande aposta, entre aspas, de que daqui a 5, 10 anos eles vão conseguir ser autossuficientes nesses setores todos de tecnologia. Exatamente. E aí, vou pegar esse gancho. Vamos falar sobre tecnologia, inovação. João, você esteve lá, você foi em muitas empresas lá, né, focadas em tecnologia. Qual foi a sua leitura? O que você traz aqui para a gente, né, sobre esse tema que é tão importante para a economia chinesa, né, dado tudo aí que vocês estão falando? Olha, o que eu vi lá, na verdade, da viagem desse ano e do ano passado também foi muito focada nessa questão tecnológica, é que, de fato, eles estão dando saltos na questão tecnológica. É uma prioridade nacional, né, governamental nacional, que tem a ver com uma estratégia de desenvolvimento, por um lado, né, mas também uma estratégia de segurança nacional. Né? Cada vez mais, desde que os Estados Unidos começou, né, com a guerra comercial e depois o Biden endureceu muito na guerra tecnológica, tentando bloquear o acesso da China a tecnologias mais modernas, eles veem justamente a necessidade de avançar nisso como uma questão de segurança nacional. Né? Então, isso é muito importante. Eles estão investindo muitíssimo nisso. Tá? A China é um dos países que mais investe, na verdade, o segundo que mais investe e pode passar os Estados Unidos em investimento em pesquisa e desenvolvimento em breve. Tá? E eles têm tido, na verdade, uma liderança, por exemplo, em patentes em diversos setores, né? Liderança mundial. Então, eles estão realmente criando muitas tecnologias novas, fazendo muitos avanços, portanto, progredindo. Né? Eu não diria que é um avanço uniforme, claro, nunca é. Né? Tem uns setores que eles têm feito muito mais progresso, outros já estão mais atrasados. Né? Então, toda a parte, por exemplo, baterias elétricas, já fizeram muitos avanços, drones, painéis solares, enfim, energia renovável, tudo isso tem avançado bastante, robótica também, muitos avanços. Né? Onde eu acho que eles estão mais atrás é justamente na parte de semicondutores de mais alta capacidade, né? mais finos. Né? Estão avançando, mas estão mais atrasados e, claramente, esse embargo econômico, né, dos Estados Unidos com a Europa e Japão realmente teve um impacto sobre a China nesse aspecto. Né? E também, acho que na parte que eles estão tentando progredir, que é na parte de produção de aeronaves. Né? Então, isso aí também está um pouco mais atrasado, mas querem claramente também ter um competidor aí para a Boeing, para a Airbus, né? Essa coisa toda. Então, é um projeto também de longo prazo. Então, assim, eles têm feito grandes progressos, o investimento é maciço. Né? Você pega uma empresa, por exemplo, que a gente visitou, a Huawei, né? É o quarto maior orçamento corporativo de pesquisa e desenvolvimento no mundo.
né? Então, assim, é um movimento maciço. Visitou também a BYD, né? E eles têm basicamente 100 mil engenheiros, né, devotados a basicamente inovação. Então, são investimentos maciços. A China forma mais engenheiros que toda a OECD junta, né? Então, isso claramente implica que eles estão fazendo um esforço enorme para justamente chegar à fronteira tecnológica dos setores que foram singularizados pelo governo como estratégicos para o crescimento chinês. Impressionante nessa força da China. E eu acho muito interessante que o modelo de tecnologia chinesa ele é bem diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, tem as melhores faculdades do mundo e eles atraem as melhores pessoas do mundo. Tá? Esse é o modelo americano. Né? Os melhores indianos vão para lá, os chineses, etc. Né? Então, os Estados Unidos têm esse modelo. A China é o direcionamento, né? Então, eles têm quantidade também. Então, o João falou 100 mil engenheiros. Então, são modelos diferentes, cada um vai fazer do seu jeito. Né? A competição é bem particular. Né? A outra coisa que eu acho interessante também ressaltar é que o João falou do modelo de 2009 a 2021. Né? Essa era uma época que o crescimento era crédito, infraestrutura, etc. Então, isso aí é uma coisa relativamente simples. Né? Você apertava o botão, dava crédito, o sujeito construía a casa, construía infraestrutura. Agora, esse ciclo de tecnologia é uma coisa muito mais difícil e muito menos linear. Né? Então, você fazer semicondutores, fazer a tecnologia, o capex é muito alto, às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, o governo chinês, antes, ele fazia muitos investimentos através das SOEs, né, que são as empresas estatais. Agora, eles têm tentado um modelo um pouco diferente. Então, eles têm feito muitos fundos, até no nível de província e abaixo até, que dá dinheiro para pequenas e médias empresas que parecem ser boas, promissoras nas tecnologias que importam. Então, vai ser interessante a gente ver, né, o modelo americano do 100% atrair, free market, etc., e o modelo chinês bem direcionado. É uma novidade para eles, né? Esse tipo de investimento. E a gente tem que lembrar que tem, como disse o João, as sanções do Ocidente. Né? Então, Sim. Você está nadando um pouco contra a maré. Ia pegar até esse gancho, né, que é muito interessante escutar de vocês, né, que estavam lá e estão acompanhando a economia chinesa, né, há muito tempo lá em loco, né, vocês vão lá e voltam, de ver essa dinâmica e como funciona dentro da China, né, esse crescimento de tecnologia e tal. E agora só que ela precisa colocar para fora, né? Vamos falar sobre esses embargos econômicos, sobre essas relações com os outros países, principalmente agora Estados Unidos. Trump ganhou, tem Elon Musk também no governo, então acho que é bacana a gente passar né? Por isso que é importante também. A gente olhou China, agora vamos olhar a China dentro do impacto na economia global. Você falou do Elon Musk. O Elon Musk, no fundo, ele ajuda, né? Porque ele tem uma relação com a China bem longa, né? A China sempre foi importante para a Tesla. Né? Então, o que a gente ouve é que, para os chineses, o Elon Musk é um ponto de contato. Né? Isso é a política do one-on-one. Né? Na parte de tecnologia, não é o assunto que eu mais entendo, o João com certeza entende mais que eu, mas o que a gente ouve é que isso foi uma costura que o Biden fez muito bem. Né? Ou seja, o Biden foi para os holandeses da ASML, foi para os coreanos, para os japoneses, fecharam, vamos fazer as sanções, todo mundo tem que fazer junto. Se todo mundo não fizer, não funciona. Né? E o Trump, o instrumento favorito dele é tarifa, né? Não é sanção. Então é um caminho diferente. Outra coisa que a gente ouve também é que se você tiver um ambiente de mais atrito entre os Estados Unidos e os parceiros comerciais, não necessariamente a Europa, o Japão e a Coreia vai querer abrir mão da sua receita, do seu nicho de tecnologia, em favor de uma aliança feita pelos Estados Unidos. Porque ele vai falar, mas os Estados Unidos está falando isso para mim, para eu ajudar agora, e ao mesmo tempo está querendo aumentar a tarifa em cima de mim. Né? Então tem essa diferença. Agora, vamos ver. Os chineses estão avançando muito no semicondutor barato, né? Isso. E eles têm dificuldade do semicondutor caro. Então, também tem uma coisa que é uma possibilidade, que daqui a 5, 10 anos, o mercado vai depender da China no semicondutor barato e a China vai depender do mundo. Então, essa simbiose entre Ocidente e China, todo mundo quer que ela termine, mas não é tão simples quanto parece.
Não é assim. Na verdade, assim, na China, obviamente, está esperando que tenha, né, uma nova rodada, né, de tarifas por parte do governo Trump. O Trump tem falado muito sobre isso, e a China, sem dúvida, que há um consenso dentro dos Estados Unidos, né, como uma nação que enfim, tem práticas que os americanos julgam que são desleais, essa coisa toda. Então, é um consenso, na verdade, de democratas e republicanos, acho que isso aí tende a avançar, mas realmente existe muita dúvida sobre qual a estratégia. Então, um ponto também que a gente está prestando muita atenção é se o Robert Lighthizer vai ter um papel, né, formal dentro do governo americano, né, ou não, porque ele é, de fato, talvez o mais rock dentro dos rocks de China nos Estados Unidos. Né? Ele tem realmente uma teoria de que você tem que fazer um divórcio, né, entre China e Estados Unidos, e um divórcio litigioso. Né? Colocar tarifas altas, ele diz, se os chineses revidarem com mais tarifas, melhor ainda, porque você para mais rápido. Né? E é um divórcio que, no caso dele, passa também por tecnologia, educação, cultura, né? Quer dizer, tentar separar ao máximo. Então, seria uma abordagem um pouco até diferente do que foi o primeiro governo Trump, que foi muito mais tarifa, como o João Felipe falou. Né? O Biden é que foi muito mais para a área tecnológica e teve um impacto enorme na China. Então, nesse sentido, a gente está ainda esperando para ver essa definição da política americana, né? O papel do Lighthizer, etc., mas a expectativa é de que tenha um pouco mais de tensão. Agora, como avança a partir daí, tem muitas possibilidades. Né? Acho que tem muita gente que vê dentro da própria China que o Trump por outro lado, transacional, então se você oferecer algo em troca, talvez ele pare, né? Essa coisa toda, e você chegue a algum tipo de acordo, né? Que é um congelamento de um certo nível de tarifa. Né? Outros que, enfim, veem que a possibilidade disso aí, na verdade, escalar muito mais. Então, ainda estamos num processo que é de descoberta, né, sobre essas ações americanas. O que o pessoal fala é que o Trump em si é transacional, o que eles têm medo da nova turma que está junto, que realmente acredita e é mais ideológica, né? Que é o Lighthizer, é o Rubio, essa turma toda. Né? Exatamente. É um bom motivo aí para a gente voltar e falar de novo sobre China, né? Ver como é que está repercutindo, vamos fazer isso. Mas é muito interessante isso, falando sobre os Estados Unidos, né? Um grande parceiro, né, de trade, de economia. Agora vamos falar também de outras relações com Europa. Como é que fica, né? Tem essa questão do impacto dos Estados Unidos, vamos ver como é que vai repercutir. Como é que vocês analisam a Europa, né? Com China e a Europa? E também acho que é importante falar e passar por Taiwan. Né? Europa fica numa situação muito ruim, porque eles são um bloco enorme, eles têm alavancagem para fazer o que eles, em teoria, fazer o que eles quiserem, só que eles não têm a unidade. Então, como é que a China acaba lidando com a Europa quando ela quer alguma coisa? Ela procura os parceiros que têm interesses individuais e vai através desses parceiros, seja a França, Itália ou Hungria, e faz, através deles, ela desacelera o processo de Bruxelas, digamos. Né? E é possível que a gente veja o Trump fazer a mesma coisa. Então, a Europa fica meio nesse meio do caminho. A Europa não sabe se vai junto com os Estados Unidos ou se descola dos Estados Unidos. É uma situação bem delicada. Além disso, a Europa depende muito mais de exportações do que os Estados Unidos. Então, se você pensar um mundo hipotético de que todo mundo fez tarifa, vamos supor que os Estados Unidos se fecha e a Europa também se fecha. Mas o produto chinês vai chegar no Brasil, no México, na África, no resto da Ásia, o produto chinês vai chegar mais barato do que o produto europeu ainda. Então, por mais que a Europa ela só consegue defender o seu mercado interno, ela não consegue mudar muito a competição no mercado internacional. Além disso, a Europa tem um desafio muito grande porque ela exporta muito para a China. Né? E a gente vê, né? O João esteve lá agora, a gente conversou sobre isso outro dia, os produtos chineses estão muito bons. Então, cada vez mais, não é só questão de protecionismo. As empresas chinesas evoluíram a qualidade melhorou. E estão melhores para o consumidor chinês. Né? Então, talvez a Europa vai perder, né, vendas no futuro e ela sofre mais do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm um mercado interno mais forte. E a gente já vê até isso, por exemplo, a Europa colocou recentemente uma tarifa de 45% sobre o veículo elétrico chinês, né? Que, na verdade, estava avançando muito ali nesse mercado. O problema é que a China tem muito poder de barganha com a Europa, então eles basicamente já fizeram algumas sanções comerciais, nesse sentido até de dividir o bloco, fizeram sobre países, né, específicos, e depois basicamente sinalizaram o seguinte: olha, se mantiverem a tarifa, eu vou basicamente cortar o investimento direto
direto sobre essas economias. Então, ela tem muito mais poder de barganha, né, com relação à Europa do que efetivamente em relação aos Estados Unidos. Ótimo. Muito obrigada. Acho que a gente passou aqui, né, pelos principais pontos. Uma conversa muito enriquecedora. Foi muito bom escutar aqui de vocês. Vocês foram lá na China, né, e estão trazendo novidades aqui para os nossos ouvintes. Eu não sei se vocês têm mais algum ponto, né, alguma consideração final para a gente terminar nosso programa, mas já quero agradecer assim, que foi uma aula, muito bom esse papo. Acho que um ponto importante nessa questão mais geopolítica, né, é a situação de Taiwan, né, que muitos, na visão do Ocidente, têm um medo de uma invasão, de uma guerra, né, algo assim. A visão que eu colho, né, nessas visitas à China é que é muito pouco provável que a gente veja esse tipo de escalada, a não ser que tenha uma provocação, uma declaração de independência por parte de Taiwan, algum sinal mais forte do Ocidente, que eu acho pouco provável também que aconteça, né. A visão que se tem na China é que, basicamente, Taiwan eventualmente vai cair no colo da China, no sentido de que a China está se tornando tão poderosa, né, do ponto de vista de ser a principal nação, né, de comércio de muitos países, que ela vai conseguindo, pouco a pouco, isolar diplomaticamente Taiwan, né, e, eventualmente, vai acontecer a absorção, né. A visão da China de que Taiwan é basicamente uma província rebelde, né, deve ser reanexada. Agora, essa anexação ela pode ocorrer muito nos moldes do que aconteceu com Hong Kong ou com Macau, né, em que a China acaba respeitando um sistema econômico diferente, capitalista, né, e, na verdade, o que acaba fazendo é ter um controle político mais importante, quer dizer, evitando um sistema democrático, né, e qualquer questionamento sobre o poder central de Beijing, tá, mas respeitando uma certa independência econômica. Então, acho que isso é um caminho possível para Taiwan, mas não é uma questão de curto prazo, né? Acho que a China ela é muito determinada em termos de planos de longo prazo, né, e ela tende a respeitar isso. Uma coisa que eu acho que é importante ressaltar é que eu concordo 100% com o que o João disse, a gente tem que ficar atento para acidentes. Porque por mais que não é do interesse de ninguém mudar o status quo, nem de Taiwan, nem dos Estados Unidos, nem da China. Mas a chance de ter algum acidente, algum navio esbarrando com o outro, esse é o tipo de coisa que, por mais que você acredite que não tenha guerra, vai aumentar a probabilidade, vai gerar ruído. Interessante isso, muito interessante. Foi muito bom ter vocês aqui, trazerem, né, essas notícias aqui diretas da China, são especialistas, muito obrigada, acho que foi enriquecedor aqui, para mim foi, eu tenho certeza que para os nossos ouvintes também, muito obrigada. Um prazer, Carol, João Felipe. Um prazer, obrigado pelo convite. Prazer ter vocês aqui, muito obrigada, e obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui, espero vocês no próximo episódio. Chegamos ao final de mais uma edição do Offshore Connection. Esperamos que você tenha gostado e que as informações compartilhadas tenham sido úteis para expandir o seu conhecimento sobre diversificação global. Mas se você ainda tiver alguma dúvida ou se quiser compartilhar sua opinião sobre o episódio, deixe um comentário abaixo. Nós estamos sempre à disposição para conversar e ajudá-lo da melhor forma possível. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio do Offshore Connection Diversificação Global. Nos vemos em breve!